Querido povo de Deus, nesta Eucaristia, você que acompanha aqui presencialmente, você que acompanha através dos meios de comunicação, nós estamos com esta celebração abrindo todas as comemorações, ou melhor, um mês temático, isto sim, chamado mês vocacional, mês onde contemplamos as mais diversas vocações. E este ano, com o tema Cristo vive, somos suas testemunhas. Eu vi o Senhor, o lema. E é muito forte este tema, Cristo vive, somos suas testemunhas. Essa é a mais autêntica verdade a ser proclamada por nós. Esta é a razão da nossa evangelização, e quando eu falo isso, de tudo que fazemos como igreja, de tudo que propomos, e aqui não me refiro só à obra Evangelizar é Preciso, eu estou falando desde os nossos primeiros apóstolos, e toda a história da igreja é uma tentativa de tornar atual, presente, real, esta certeza: Cristo vive. E da mesma forma, é impressionante poder dizer: eu vi o Senhor. Padre, mas eu não vi. Como é que eu vou dizer? Não vimos como os apóstolos, não vimos como aqueles que viveram no tempo em que Deus andava na terra, encarnado. Mas nós podemos dizer: eu vi o Senhor, eu vejo o Senhor a partir da minha experiência de fé. Lembre-se que isso não é menos importante que aquilo. Tanto que nosso Senhor saudou o próprio apóstolo Tomé dizendo: bendito, você viu porque creu. Você creu porque viu. Mas bendito e bem-aventurados aqueles que sem terem visto, creem. Meus irmãos, irmãs, exatamente é isso que nos move. E nós estamos diante de uma leitura. Eu nunca começo pela segunda leitura, mas na verdade, quando eu fiz esse introito, eu acabei colocando toda a liturgia. E portanto, está incluso a razão pelo qual Jesus disse no Evangelho as parábolas e as devidas afirmações. Mas eu quero hoje chamar a atenção para essa leitura, que quando você precisar entender, compreender o que é fé, ou explicar a alguém sobre a fé, você tem este texto. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Volte um pouquinho para não perder o raciocínio. Eu vi o Senhor, e como cristão, quero ser testemunha. Ele está vivo, e isso me motiva. Mas meus irmãos, eu dizia que são realidades que nós não podemos dizer que vimos corporeamente, o vimos pela fé. Então o que é fé? Fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. É convicção acerca de realidades que não se veem. Vou repetir de novo: o que é fé? E como compreender esta fé em nossa vida? Fé é o modo de já possuir
o que ainda se espera. Eu espero, mas porque eu creio que é uma verdade, eu tomo posse. As nossas orações não é isso, não são estas? Nosso Senhor não nos advertiu? Quando rezardes, reze como se já tivesse recebido. Não, padre, existe isso, ô meu filho. Por isso que as nossas orações às vezes ficam sem efeito, não por causa de Deus, por causa de nós. Rezar e terminar a oração como se já tivéssemos recebido aquela graça. O que é fé? Fé é aquilo que me move. Eu não vejo, eu não enxergo em forma, espaço e tempo. Não é palpável como este móvel, como este livro, mas é algo tão certo, tão forte em minha vida, tão certeiro na minha confiança, que eu já tomo posse. É Cristo. Tudo isso estou falando para Cristo, com a vida eterna, com a graça de saber que vim de Deus e voltarei de Deus. Peça para uma pessoa e tente explicar isso pela razão. Você vai tentar com todos os argumentos possíveis, você vai. Mas vai chegar um momento em que você pode usar, e sim, a razão, ela é fortíssima. Você vai argumentar com a pessoa, você vai mostrar os princípios, você vai mostrar para a pessoa argumentos plausíveis, mas vai chegar um momento que você vai dizer: agora é fé. Agora você crê ou não crê? Fé é a convicção acerca das realidades que não se veem. Vai muito além de detalhes. Meus irmãos, nós não vamos discutir aqui como é que é o céu, se o céu é um galpão, se o céu é um jardim, se o céu é uma cachoeira. Eu sempre digo que o céu será um pouquinho daquilo que nós esperávamos que fosse. Será um pouquinho a consolação de Deus na realidade daquilo que nos faz felizes, não plenamente. O céu não é o que eu quero, o céu é o céu por si mesmo, mas terá um pouquinho de nós. E nesse contexto, não vamos discutir detalhes, mas o fato é, como o próprio catecismo nos diz, o céu é o estado permanente de um amor encontrado em Deus, de um amor respondido entre criatura e Criador, que a nossa felicidade será plena. Que coisa mais linda. Eu não gosto dessa palavra usada corriqueiramente, tudo pleno. Nossa, hoje a comida foi plena, esse prato foi pleno. Me poupe, faz favor, meu filho. Então você não sabe o que é plenitude. Maria sim, plena da graça. A nossa vida não tem coisas plenas. É tudo o devir, tem algo a mais. Mas o céu será pleno. Então entenda o que é essa fé. Por que começar por isso? Porque sem isso, todo o envio do Senhor cai por terra. Na primeira leitura, o povo de Israel, eles tinha na vida deles feitos maravilhosos de Deus. Então eles se reuniam em certos momentos do ano para contar tudo o que Deus fez em favor deles. E eles fazem isso até hoje. Todo sábado fazem um Shabat e fazem aquela refeição. Nosso Deus nos tirou do Egito, colocou sobre nós
à noite uma coluna de fogo, de manhã colocava sobre nós uma nuvem. Foi Ele que nos tirou do Egito. Para quê? Para reforçar a ação de Deus na nação, na geração atual, na geração de antes, na geração do futuro. Fé, despertar a fé, saber o que Deus fez, saber o que Deus faz, e fazer um povo confiante em Deus. Eu diria, somos nós, meus irmãos, cristãos batizados. A partir do próprio tema deste mês, nós somos chamados a viver, relembrar, contar as maravilhas de Jesus Cristo na nossa vida. Se um pai, por mais que tenha recebido uma mãe, uma graça enorme, de uma esterilidade que se transformou em gravidez e maternidade, de uma criança que estava desenganada dos médicos e veio a viver, se os pais não repetirem isso para aquela criança, de não contar quanto Deus agiu na vida, de que valeu o sinal? Despertar a fé, despertar a confiança no Senhor. E é nesse aspecto, e insisto agora, quando possível, leia a carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 1 seguintes, porque eu falei de 2 parágrafos, 2 versículos, mas quando na verdade a carta aos Hebreus vai na segunda leitura dizer assim: pela fé Abraão saiu de Ur, pela fé Abraão foi para a terra prometida, foi movido pela fé que Sara, já idosa, teve um filho, foi pela fé, e aí vai passando de personagens e personagens. Nós somos cristãos de fé, somos batizados com fé, como diz nosso Senhor no futuro: quando eu voltar, será que encontrarei a fé sobre a terra? Será que nós padres somos homens de fé? Padre não fala isso, ô filho. Falo sim. Pode se perder a fé, pode ter ministro sem fé, pode ter padre sem fé, pode ter leitor sem fé, pode ter pessoas sentadas aqui sem fé, e é crescente. A fé é dom, é dada e atirada. Por isso, hoje a mensagem da liturgia, neste abertura do mês vocacional, é muito forte. Eu creio que Ele ressuscitou, eu sinto que Ele ressuscitou, e por isso quero ser testemunha. Ainda que não vejo, tomo posse. Ainda que não possuo, ainda que espero, já possuo. Aí vem o Evangelho, e é nessa linha que você vai entender. Jesus dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois o Pai vai lhes dar o reino. Agora entendeu? O reino já nos foi dado, mas eu não vejo. O reino nos foi dado, mas eu não enxergo. Nós não acabamos de falar o que é fé? Não acabamos de falar de Abraão? Deus deu a terra prometida, mas Abraão enxergou a terra prometida? Não, depois. Deus deu o filho, a promessa do filho, mas quanto demorou para Abraão e Sara verem o filho? Nós acreditamos que as coisas
deveriam para nós ser muito imediatas. Padre, tem que ser assim, mata a cobra, mostra o pau. Na nossa vida espiritual não é assim. Nós não podemos limitar a nossa fé só aquilo que vemos, enxergamos. O Evangelho começa dizendo: foi da vontade do Pai lhes dar o reino. Quem acredita tem que se agarrar nisso. Quem acredita tem que conduzir sua vida para isso. Se eu acredito que o reino nos foi dado, então eu vou lutar por ele ou não. Mas padre, o reino do mundo hoje não está assim, é briga, discórdia, desavença, é guerra, quem pode mais chora menos. Mas eu creio que Cristo na cruz nos instaurou o reino. Então eu luto para que na medida da minha luta, pela graça de Deus, o reino se manifeste mais e mais. Aí ponto. Se acreditamos nisso, Jesus vai continuar. Se você acredita nisso, dai vossos bens em esmola. Dá esmola. Se você acredita nisso, busque construir uma bolsa que não estrague, um tesouro no céu. Se nós lembrarmos aquele homem que teve toda aquela renda maravilhosa, que foi domingo passado, e Deus disse: seu tolo, Deus chamará você. Na verdade, teve todos aqueles bens. Se parte dos bens ele desse aos pobres e fizesse a caridade, ele tinha juntado o tesouro no céu. Aquele que pegar só para si, perde. Se você acredita em Jesus Cristo e acredita no reino dos céus, então você encontrou um tesouro. Então onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Agora entendeu o Evangelho? Se a tua certeza, mesmo sem ver, se você sabe que existe o céu, o reino dos céus, agora e ainda não, esse é o teu tesouro, aí está o teu coração. E assim sendo, o tempo não me permite mais. A nossa vida será como um empregado na parábola de Jesus, sempre cingido os rins, que segundo a cultura de Jesus, quando está em casa, as franjas são soltas, os mantos são largos. Quando você vai sair, você dobra a manga. Quando você vai sair, você cinge a túnica para poder ter mais liberdade. Quando você está em casa para dormir, você apaga a lâmpada. Quando você está em permanente caminhada, em saída, a lâmpada está acesa, na hora para poder sair no escuro. Por isso Jesus vai dizer todas estas parábolas. Para quem tem fé, para quem acredita no reino, para quem encontrou seu tesouro em Jesus Cristo, é assim que devemos viver. Amém.